Você já se viu lutando uma guerra como se fosse espiritual, no sentido, é como se você estivesse lutando contra acusações, culpas, medos. E isso justamente que você tem lutado é uma luta espiritual. Porque por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, forças espirituais. E por isso que ele fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E hoje, semana passada, nós estudamos, nós destrinchamos sobre o cinturão da verdade, que naquela época, porque Paulo ele compara a arma de Deus, a armadura de Deus, com a armadura dos soldados romanos naquela época. E quando Paulo fala primeiramente do cinturão da verdade, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, porque a verdade, sem a verdade nada se sustenta. E quando os soldados romanos tinham o cinturão, e se o cinturão não estava bem apertado, então as outras armas ficavam meio que frouxas, Então ele não conseguia meio se mover na batalha, então ele poderia perder a batalha. E justamente é isso que acontece com nós cristãos. Se a gente não tem a verdade conosco, a verdade que nos liberta, que é Jesus, se a gente vive no engano, tanto espiritual, ou a gente vive na mentira, então a gente tem essa armadura frouxa. Nós temos, tá faltando algo nessa armadura. Então a armadura não pode sustentar na mentira. E hoje nós vamos ver a segunda peça, que é a couraça da justiça. E o livro que eu falei que ia mostrar para vocês, que eu comecei a ler, é esse aqui, a Armadura de Deus, a arma da sua guerra, peça por peça, de Francisco Arcuri. Gente, só que esse livro, eu falei para vocês, é tão pequeno, você lê ele num dia, ou até assim, em 2 horas no máximo, 1 hora, dependendo da velocidade que você consegue ler. E ela é muito rápido, mas só que quando eu tava lendo, o Espírito Santo me inspirou a ler, a destrinchar e ir mais fundo em cada peça e estudar junto com vocês. Então, como já vimos o cinturão da verdade, hoje nós vamos ver a segunda peça, que é a couraça da justiça. E aqui eu fiz umas anotações para não poder esquecer, E aí, antes de tudo, eu queria que vocês entendessem que a couraça da justiça, que naquela época os soldados, eles usavam, que vinha nessa parte aqui, que era como se fosse um metal ou um couro bem reforçado. Então, quando ele usava a couraça da justiça, a couraça, os soldados romanos, era para proteger todos os órgãos aqui, mas principalmente eles protegiam o coração e os pulmões, porque se os inimigos enviassem flechas, então o coração dele estava protegido. E é o que a gente vê hoje, a gente trazendo para nossa vida espiritual, o que o inimigo mais tenta atacar é o nosso coração. Por isso que a palavra fala que de tudo que se deve guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Mas só que o que a gente tem visto é tantos cristãos que estão dentro das igrejas, mas estão magoados, não conseguem perdoar. E quando a gente tem um coração sujo, um coração que não consegue perdoar, ali você dá brechas para o inimigo entrar. Então, quando a couraça da justiça, ela tá ali frouxa, ela tá ali aberta sem a justiça de Jesus, então ali o diabo ele consegue enfiar as flechas inflamáveis para nos atacar. Só que outra coisa que eu quero que vocês
preste atenção o que é essa justiça, né? Por que a couraça da justiça? Essa couraça da justiça, ela representa a justiça de Jesus, que ele já pagou por nós na cruz. Você não é a sua integridade, não é a sua bondade que vai te proteger, que vai proteger o seu coração, mas sim você ter essa justiça, você ter o Senhor Jesus sobre a sua vida, você receber o Senhor como seu único Senhor e Salvador, e só Ele pode te justificar diante do inimigo. Mas algo que assim que eu queria que você entendesse é que tá também em Apocalipse 10, eu até anotei aqui, 10, 12, lá está escrito que o diabo, ele é o nosso acusador e ele nos acusa direto. Então o diabo, ele vai tentar todo momento enfraquecer a nossa fé. Ele vai tentar fazer com que lembrar dos nossos pecados antigos. Ele vai tentar jogar pensamentos, tentar sujar nossos corações. Ele vai tentar de tudo. Mas nós temos que estar revestido com a couraça da justiça e lembrar que Jesus já levou sobre a cruz todos os nossos pecados. E isso é muito importante porque eu lembro que depois, quando você vai estudando a armadura de Deus e você entende que algumas lutas e algumas guerras que você venceu é porque você justamente vestiu essa armadura. Eu lembro, eu já contei para vocês, mas eu vou contar novamente. Eu lembro quando eu, passei aquela situação com a minha filha, que eu ia para a igreja e meu ex-marido não queria que ela fosse para a igreja e ele tentou tirar ela de mim, falando que ia levar para juizado de menor, que eu frequentava uma seita e que ela não ia para a igreja. E eu lembro que naquele momento, eu sem ter essa sabedoria, mas o Espírito Santo me conduziu a vestir essa couraça da justiça. Eu lembro que eu falei, Senhor, o Senhor sabe, eu tô na verdade, eu não tô levando minha filha a fazer coisa errada, eu tô levando minha filha para os teus caminhos. Se o Senhor permitir que tirem ela de mim, vai ser o Senhor, mas eu não vou deixar, eu não vou sair da tua presença, porque eu não estou fazendo nada de errado. Ali eu vesti a armadura, ali eu tinha minha consciência limpa. O diabo quis naquele momento me acusar, você vai perder sua filha, se você não deixar de ir para essa igreja, você vai perder sua filha. O diabo acusou, ele jogou muitas flechas naquele momento para atingir meu coração, para me magoar contra meu ex-marido, contra minha sogra, contra minha cunhada, mas naquele momento eu entendia que eles estavam sendo usados por uma força do mal. Eu entendia, então eu não conseguia ter raiva deles, eu não conseguia ter ódio deles. Eu me investi e eu falei, meu Deus, eu vou, porque essa batalha não é minha, é tua. É só o Senhor pode tirar, o Senhor me deu, só o Senhor pode tirar. E eu lembro que até pessoas da fé chegaram para mim e falaram, olha, eu conheço uma mulher que ela passou a mesma coisa que você, o marido dela alemão quis tirar ela da igreja, ela não saiu e ela perdeu a filha dela. Só que eu falei, não, Senhor, eu não vou, sabe? Porque naquela hora você fala, ai meu Deus, vai acontecer isso comigo, então eu tenho que sair também. Não, eu estava com minha consciência limpa, eu estava revestida com a couraça da justiça. E aí eu também usei outras armas que Jesus nos deixou, que é o jejum. Eu lembro que eu cheguei em jejum e oração, com jejum, fui orando e determinando e com a minha consciência limpa do que eu estava fazendo que era certo. E eu lembro, eu já contei, quando eu cheguei lá, a juizada de menor falou que a igreja paga seus dízimos, tá tudo certo no país, que aqui você pode levar, qualquer pai pode criar seus filhos na religião que eles quiserem, entende? Ou seja, Deus me honrou. Agora imagina eu naquele momento não visto a couraça da justiça, que Jesus que é o meu defensor, porque o diabo ele vai nos acusar a todo momento, mas eu entendi que Jesus é a minha justiça, Jesus é o meu advogado, e naquele momento ele realmente foi o meu advogado e ele honrou a minha fé. Então talvez hoje você também que está aqui me ouvindo, está passando por uma situação que o diabo está
colocando você diante dessa situação e tá te causando medo. Você tá com medo, você tá aflita, você tá ansiosa. Mas você tem que refletir, você tem que vestir as couraças da justiça pela fé. Nós tomamos posse da couraça da justiça através da nossa fé, porque a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que o diabo ele tenta enfraquecer a nossa fé, porque ele sabe que se a gente tem uma fé fraca, a gente não consegue vencer as batalhas. E como é que ele tenta enfraquecer a nossa fé? Através do nosso coração. Porque quando um crente, um cristão, ele é magoado, ele tá com mágoa, ele tá com o coração cheio de medo, de tristeza, ele perde suas forças, ele perde sua fé. Então, por isso que, seja o que você estiver passando hoje, Jesus é a sua força, Jesus é a sua justiça. Vista hoje, fala, comenta aqui, eu me revisto pela fé, que Jesus é a minha couraça da justiça. Eu me revisto, tome posse. Mas a gente tem que ter esse entendimento que, ok, Jesus é a couraça da justiça, ele que vai nos justificar, ele é o nosso advogado, mas ele também nos chama a viver em retidão. E porque quando você é um cristão, você é separado desse mundo. Você não vai ser perfeito, você vai ter suas falhas, você vai ter seus erros, você pode até pecar, mas você tem que se arrepender. Foi o que eu falei para vocês, né? E eu tenho feito essa oração todos os dias. Quando eu vou dormir, eu penso, Senhor, me perdoa se hoje, de alguma forma, eu entristeci o Teu Espírito Santo. Se hoje, de alguma forma, eu entristeci alguém na rua, em casa, na internet, eu não sei, me perdoa. Se eu, de alguma forma, entristeci alguém e nem tenho conhecimento que eu entristeci, se eu te entristeci, Senhor, e não tenho esse conhecimento, não vem à minha mente, mesmo assim eu te peço, me perdoa. Então a gente tem que todos os dias nos lavar com o sangue de Jesus, porque Jesus é a base de tudo. Jesus é o sangue, Jesus é a vida, é Ele o caminho e a verdade, é Ele que vai nos purificar todos os dias. Mas eu preciso estar todos os dias usando a minha fé. E aí, quando o diabo tentar te acusar, né? Se você quiser ler em Apocalipse, está lá, né? Que é 12:10, que ele é constantemente, ele tenta nos acusar. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E aqueles cristãos, você, eu, se a gente não tem esse entendimento, e quando a gente passa por uma batalha, a gente não tem esse entendimento, a gente pode perder. E você viu, eu passei por isso, nem tinha entendimento, mas eu tinha minha consciência limpa. Mas foi o que eu falei para vocês semana passada, né? Depois que eu li esse livro, e nesse livro tá escrito, eu achei muito forte, por isso que me veio também essa direção do Espírito Santo de ler esse livro com vocês, né? Que eu nem tô lendo porque é muito pequeno mesmo, assim, é muito curto. Mas lá fala que existe anjos, né? Porque os anjos os demônios são anjos caídos. E eles estão agora lutando contra anjos no céu, nas forças, nos céus, né? Então, quando eles estão lá lutando com outros anjos, para que ele venha impedir que a gente alcance algumas bênçãos. Então, talvez você está passando por uma situação e você não está conseguindo vencer porque os anjos caídos estão lá lutando para os anjos não deixar que essa bênção chegue até você. E por Deus saber disso, Ele nos deu essa arma poderosa. E você vê que a arma é a armadura de Deus, não é a armadura do homem. E é só Deus que nos dá essa armadura. E essa armadura, ela só se torna viva dentro de nós a partir de que a gente é direcionada pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos lembrar todas as coisas, é Ele que vai nos convencer do pecado, é Ele que vai nos fortalecer espiritualmente. Nós precisamos
do Espírito Santo. E nós precisamos constantemente chamar Jesus para nossa casa. E eu sempre falo de manhã, às vezes quando eu acordo, eu sempre falo, principalmente quando eu tô sozinha em casa, quando minha filha não tá e meu esposo não tá, eu vou andando pelos cômodos e vou falando: Jesus, o Senhor é o mais valente aqui dessa casa. Então passa, tira tudo que tiver de mal aqui. Se tem algum mal aqui que está oculto, meu Pai, tira. Diabo, aqui você não entra na minha casa, aqui você não tem poder. Seja amarrado, seja repreendido. Às vezes eu vou pro banheiro de madrugada, passo na sala, minha filha tá dormindo, eu oro. Meu esposo aqui, minha filha, a menorzinha tá deitada aqui, eu oro. Eles nem sabem, mas a gente, porque a mulher, sabe, ela edifica casa. E uma mulher que ela ora e que ela tá em oração, ela tá ali, ó. O inimigo não consegue tocar na família dela. O inimigo não consegue tocar na alma delas. E você vê, uma vez eu já falei que aonde não tem Deus, ali há espírito de confusão. E muitas vezes as pessoas, elas falam assim: por que Deus permitiu que aquela criança fosse estrupada? Por que Deus permitiu que aquela família sofresse aquela tragédia? Por que isso, por que aquilo? Mas você tem que entender, se numa casa aquelas pessoas, nenhuma delas serve ao Deus Todo-Poderoso, então aquela casa, ela está sujeita ao mal, ela está... é muito fácil o mal entrar naquela casa. Você vê que quando a gente lê o Antigo Testamento, né, que vai passar as pragas, quando tem as 7 pragas do Egito, e teve uma situação, agora eu não lembro qual foi a situação, mas vocês vão lembrar, e se vocês quiserem depois me ajuda a escrever aqui nos comentários, mas é aquela parte da Bíblia que fala que Deus falou que matasse um carneiro, ou pegasse o sangue do carneiro, e você colocasse sangue nas portas. E quando passasse o anjo da morte, não ia matar nenhuma daquelas pessoas. Acho que foi quando foi matar o filho acho que foi a última praga, quando foi matar o filho do faraó, né? Então, quando Deus falou que ia matar o filho do faraó e todas as pessoas, todos os filhos, eu acho que foi, todos os meninos. Então, todas as pessoas que colocaram, se eu estiver errado, me corrija, gente. Mas aí, quando todo mundo colocou o sangue na porta, o anjo da morte passava. E quando o anjo da morte passava e via o sangue, ele ia. Ele seguia, ele não conseguia entrar naquela casa. E assim somos todos nós que temos o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está naquela família, o diabo não consegue entrar. Então aqui na minha casa o diabo não entra. Ele não entra porque aqui todos nós temos o Espírito Santo. Aqui tem o sangue de Jesus. E a gente tem que vestir essa armadura. Nós temos que ter... A nossa luta não é contra a carne, não é contra o homem, é contra as potestades, os principados, os demônios. Então, se você não tem esse entendimento, você vai perder, porque a sua guerra é espiritual. E o diabo está constantemente lutando contra a gente, para tocar no seu familiar, para tocar no seu esposo, para tocar na sua filha. Quando minha filha não tá em casa, quando meu esposo não tá viajando, eu tô constantemente. Agora eu entendo quando Jesus fala orar e sem cessar, eu tô, Senhor Jesus, traz minha filha em segurança. Ontem minha filha foi ajudar uma amiga e um amigo que estava na academia e se machucaram, e eu tava, Senhor, ela tá lá no hospital, lá no hospital é cheio de bactéria, Senhor, não permita que nenhuma bactéria, que nem nada toque nela, não, traz ela em paz e em segurança, quando ela vai para as vigílias, meu esposo quando sai, minha filha, quando ela vai dormir, eu falo, Senhor, que teus anjos estejam acampados, ou seja, eu tô em oração constantemente. E às vezes você, mulher, você fala que você se sente inferior, você se sente tão pequena, e às vezes até brinco sempre com meu esposo, eu falo que tem uma passagem que fala, bem-aventurado o homem que encontra uma esposa, porque realmente é assim, porque a esposa de Deus, a mulher de Deus, ela sempre está em oração, ela sempre está intercedendo pela sua família. E às vezes tem homens que
procura essas mulheres, modelos, e eles nem sabem o quanto eles estão perdendo. Porque se essa mulher modelo perfeita não for de Deus, ele não tem uma mulher que vai orar constantemente por ele. Por o contrário, ele vai ter uma mulher que quando briga, ela vai estar ali xingando ele, falando dele de mal para a família, para a mãe, para o pai. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Então, não se diminua. Entenda seu valor. Você é preciosa, você tem um poder. Nós, mulheres, temos um poder muito forte. Por isso que o diabo, ele investiu em quem? Para derrubar quem? Para derrubar a mulher. Porque nós, mulheres, temos essa consciência, nós temos mais sensibilidade espiritual, nós não conseguimos parar para ficar um dia inteiro assistindo uma série, ou nós não conseguimos parar e ficar uma semana sem se alimentar espiritualmente. Se você tá assim, reaja, porque nós mulheres, nós temos mais sensibilidade às coisas espirituais, nós necessitamos mais do Espírito, nós necessitamos, nós que levamos nossa família para mais perto de Jesus, para mais perto de Deus, que nós estamos ali sempre alerta, em oração, intercedendo por nossos familiares. Então nunca se sinta menor por você, talvez não ter casado ainda, porque você pensa, ninguém me quer. Então não veja assim, né, que ninguém lhe quer. Pense que Deus está te preparando um homem para você. Então não sei quais as armadilhas, não sei o que é que o diabo tem soprado na sua mente, falado para que você venha enfraquecer sua fé, mas vista a couraça de Jesus. Jesus é o teu Salvador, Jesus ele é a tua força. Tudo você pode naquele que te fortalece. Quem tem te fortalecido é o Espírito, é o Senhor Jesus ou é as coisas do mundo? Então, mulher, abra a tua visão. Vista a couraça da justiça, vista o cinturão da verdade. Esteja pronta para a batalha todos os dias. Porque o diabo, que é o acusador das nossas almas, que é o acusador dos irmãos, ele está todos os dias procurando uma brecha, esperando uma brecha para entrar e destruir você e destruir a sua família. Então, acordou amanhã, acordou hoje, vista todos os dias, tem esse entendimento: eu preciso da armadura de Deus, porque a minha luta é espiritual. A minha luta não é contra a minha mãe, contra a minha filha, contra o meu esposo, contra a minha sogra, contra meu sogro, contra o meu colega de trabalho, contra aquela pessoa ali na rua, contra meus vizinhos. Não, a minha luta é contra os principados potestades. E o diabo consegue, através daquela pessoa que não tem Deus, usar ela para te entristecer. E é por isso que você tem que ter discernimento espiritual para entender quando aquela pessoa está sendo usada pelo diabo para te enfraquecer, para destruir a tua fé, para destruir a tua comunhão com Deus, que foi o que eu tive discernimento. Eu sabia que aquilo que era o diabo usando a família do meu ex-marido para atingir a minha fé. Mas e quando você vence a sua fé é fortalecida. Então, tudo que eu passei lá atrás me ajuda hoje a qualquer situação que eu passa, eu como é que eu esqueci a palavra? Eu me ponho de pé e já sei as armas que eu preciso usar. Eu já sei que se eu permanecer, o diabo vai fugir de mim. Eu já sei que se eu não entristecer, se eu não me magoar, se eu não sujar meu coração, o diabo vai fugir de mim. Assim como eu sei também que se eu enfraquecer, se eu deixar a mágoa entrar, se eu não usar minha fé, se eu não usar as armas espirituais, se eu não jejuar, se eu não orar, eu enfraqueço na fé. Então, essa é uma decisão sua, essa é uma decisão minha. Ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode fazer. Tem situações que só Deus pode fazer. E quando é o impossível, entra Deus. Mas tem também aquilo que é possível e é você que faz. Que é orar, jejuar, vestir armadura, chamar o nome de Jesus. Então, chame o nome de Jesus. Não perca tempo com coisas do mundo. Não se alimente com as coisas que vai
que vai fortalecer a sua carne. A palavra fala que a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito está pronto, o espírito quer louvar, o espírito quer adorar, o espírito quer jejuar, o espírito quer mais de Deus, o espírito quer ser liderada pelo Espírito Santo, o espírito está ali, pronto, eu quero, mas a carne é fraca. A carne, ela quer assistir o dia todo série, a carne quer comer chocolate o dia inteiro, a carne quer fofocar, a carne quer brigar, a carne quer só o que vai contra a vontade de Deus. Mas aquele que eu mais alimento é o que vai vencer. Então, quem você tem mais alimentado? A sua carne ou o seu espírito? E aí você faz uma reflexão e você pensa, como é que tá a minha fé? Será que eu tô realmente triste? E eu até falei pra você, né, que tem pra vocês no grupo, teve alguém lá que falou de cantar louvor. Quantas vezes eu acordo, gente, aí eu tô um pouco com sono ainda, e eu vou pra cozinha, faço meu café, boto minha filhinha no carro, no carrinho, vou aprontando, aí coloco música e começo a cantar. Gente, aí renova minhas forças, renova minhas energias. Ou seja, a gente deve cantar não só quando a gente tá passando por dificuldade, canta todo dia. Canta porque você acordou hoje, canta porque você tem uma família, canta porque Jesus te salvou. Às vezes me vem na memória assim, eu penso, meu Deus, quantas pessoas estavam no inferno hoje, não tem chance mais. Então nós devemos ser gratas só porque a gente já vive. Nós devemos ser gratas porque nós temos Jesus, nós temos esse entendimento. Porque você já parou para pensar que às vezes a gente sai para evangelizar, a gente evangeliza uma pessoa, a gente fala de Jesus, mas aquilo não entra na mente dela, ela não consegue entender, ela não tem discernimento espiritual, ela é tão carne que ela não consegue. E às vezes eu paro e penso, Senhor, por quê? Por que a gente fala tanto de Jesus e não entra na mente daquela pessoa? E aí você vê o quanto você é especial. E aí você vê o quanto você é forte, porque é o teu espírito, porque é a tua decisão, porque é você que decide. Jesus fala que ele escolhe os escolhidos, mas é nós que nos fazemos escolhidos. Nós nos fazemos escolhidos quando nós recusamos o pecado, quando eu escolho, em vez de ficar o dia todo me alimentando com as coisas do mundo, eu paro para ler um livro, eu paro para ler a Bíblia, eu paro para ouvir uma pregação. Eu me faço escolhida quando eu perdoo. E quando me dá vontade de xingar, eu respondo direito. Quando na rua alguém me faz mal, você ora. Então, todos os dias você tem a chance de se fazer escolhida. Mas é uma guerra espiritual. E muitas vezes, quando você não tem esse discernimento, você cai nas armadilhas do diabo. Porque você acha que a sua luta é contra aquela pessoa na rua. Você acha que a sua luta é contra a sua mãe, contra a sua sogra, contra a sua tia, seu pai, o cachorro, o papagaio. Mas a sua luta é espiritual. E por isso que Deus deixou a armadura de Deus para nós. Se você não se revestir com essa armadura e com o auxílio do Espírito Santo, você não vai suportar as pressões, porque cada vez mais o diabo tem investido nas nossas almas. Ele é o acusador, ele todos os dias vai nos acusar. E possa ser você ter a melhor família do mundo, vocês todos ser cheios do Espírito Santo, ele vai tentar te acusar de alguma forma. Então, quanto mais nós nos protegemos, quanto mais nós nos revestimos dessa armadura, mais nós estamos prontas para a batalha. Entende? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de falar alguma coisa. E é como se fosse assim. E até está escrito em Romanos 8:1 que fala: agora, pois, nenhuma condenação há para que estão em Cristo, porque o diabo vai estar ali acusando. Aí até coloquei aqui. Perceba aqui a diferença. O inimigo olha para o seu passado. Cristo olha para a cruz. O inimigo diz, você é culpada. Jesus responde, ela foi perdoada. O inimigo diz, você não merece. Jesus responde, eu paguei o preço.
Nossa proteção não está na nossa perfeição. Nossa proteção está na perfeição de Cristo. É Cristo. Então, quando o diabo chegar e dizer para você, você não pode, você não é capaz, você não merece, olha para a cruz. Você merece, você recebeu, você aceitou o seu Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, pronto, você merece. Aí que eu já tinha falado, mas eu vou falar para você ter esse entendimento aqui. Mas existe outro aspecto da couraça da justiça. Ela não apenas nos lembra da justiça que recebemos. Ela também nos chama para viver uma vida justa. Quem foi declarado justo diante de Deus passa a desejar viver em retidão. Não para conquistar a salvação, mas porque já foi salvo. E é por isso que Paulo fala, vestir a couraça. Vestir significa escolher todos os dias, viver uma vida alinhada com Deus. Uma vida de integridade, santidade, honestidade, obediência e pureza. Quanto mais vivemos em retidão, menos espaço damos para a acusação do inimigo. Nenhuma mulher consegue viver, vestir a couraça da justiça apenas pela força de vontade. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos conduz ao arrependimento e nos fortalece para viver em santidade. A couraça da justiça não é apenas uma doutrina, é uma vida produzida pelo Espírito Santo todos os dias. Você vê que os soldados romanos, quando ele ia para a batalha, eles precisavam. E a batalha era humana, mas a nossa batalha é espiritual, então nós precisamos todos os dias. O diabo, ele não está dormindo, ele está investindo todos os dias. E ele é muito inteligente, o diabo ele é muito inteligente, ele sabe a Bíblia melhor que nós. Então ele sabe nossas fraquezas, ele sabe aonde investir. Então às vezes você está passando uma luta naquele mesmo lugar. E você pensa, de novo isso aqui. Por quê? Porque o diabo sabe onde é a sua fraqueza. Então você não pode alimentar aquela fraqueza. Jesus fala que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, é quando nós nos voltamos para Ele. Porque quando eu chego diante dele, me ajoelho, Senhor, nessa parte que eu realmente sou muito fraca, eu preciso de Ti. Então ali Jesus consegue nos sustentar, nos dar força naquilo ali a gente se torna forte. Mas quando a gente deixa aquela brecha, tem aquela fraqueza, a gente deixa aquela brecha e a gente não chega para Jesus, que é o nosso advogado, que é a nossa justiça, e nós não falamos, Jesus, eu preciso do Senhor nessa parte, eu estou muito fraca, Então ali você vai começar a se encher de pensamentos, dúvidas, medos, inseguranças, e o diabo vai vendo e vai atacando, vai metendo mais flechas e mais pensamentos, e você vai enfraquecendo, e quando vai ver, você caiu na fé. Então você já sabe o caminho. Se erga. Quando você se sentir fraca, coloca uma música, canta, louve, deixa o inimigo doido. Nossa, eu mandei isso aqui para essa mulher ficar fraca, mas ela tá mais forte. E o que eu posso fazer? Ele não pode fazer nada. O diabo não pode fazer nada contra aqueles que vivem diante de Jesus. Então, se revista. Seja forte, seja valente, não abaixe as suas armas. Mulher, seja guerreira. Você tem um papel muito grande na sua casa, na sua família. Então, tenha essa consciência. Você é muito forte. Por isso que o diabo ele investe muito forte nas mulheres. Então, não abaixe as armas. Seja forte. Seja corajosa. E é isso. É isso. Entende? Espero que vocês tenham entendido e consigam perceber a importância de vestir essa armadura, a importância disso na vida de vocês. E a importância de a gente ter o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir e nos dar esse entendimento, né? E eu peço a vocês que, quando terminar de ouvir, se essa palavra falou com você, deixa seu comentário, ou curte, ou se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque a gente precisa levar essa mensagem para as pessoas que estão sendo enganadas, porque tem muitos cristãos que estão nesse momento sendo enganados. Tem tantas pessoas, gente, você não imagina, que estão com depressão, que estão com pensamentos de morte, que estão com medo, que estão presas em cadeias espirituais. Ela tá livre, ela vai pra praia, ela vai pra shopping, ela sai pra viajar, mas elas estão presas espiritualmente.
Você não consegue ver, porque essa luta é dentro delas. Elas estão com medo, elas estão chorando, elas vão dormir, elas falam, Jesus, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. E muitas vezes ela só falta vestir armadura. Ela já escutou falar da armadura, mas ela não tem entendimento que ela precisa vestir, ela precisa de ter todas as peças nela, porque senão ela não vai suportar os demônios que estão lá no céu lutando contra os outros anjos para pegar nossa alma. Então, passe essa mensagem, isso é muito importante. Nós temos que orar um pelos outros, nós temos que nos ajudar, porque os tempos estão se curtando, está mais perto de Jesus voltar, e não permita que aquela pessoa ao seu lado, você vê ela sofrendo e você não ajuda ela. Nós estamos aqui para ajudar. E eu vou ler mais adiante, e Paulo fala, se você quiser ler, né, Efésios, mas Paulo fala que a gente deve orar nesse momento que ele está falando das armaduras, das peças da armadura, ele fala que nós temos que orar um pelos outros. Então vamos orar um pelos outros, ajudar, e a gente se fortalecer, que nós precisamos, entende? Porque quando nós estamos juntos, você vê que quando a manada tá junto lá e vem um leão para atacar, fica mais difícil, porque ele tá ali todos os animais todos juntos. Mas quando ele vê uma presa sozinha, então é muito mais fácil de pegar. E assim é no mundo espiritual. Quando você se isola das pessoas, da igreja, de estar num grupo de oração como o nosso, aí você tá ali sozinho, começa a pensar pensamentos, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não mereço. Aí o diabo, isso mesmo, é assim, eu quero que você se pensa. Enquanto Jesus já te deu várias direções, minha filha entra naquele grupo, minha filha vai para aquela igreja, minha filha conversa com aquela tua amiga, não fica sozinha, se ajunta com outras pessoas. E você, não, ninguém me quer. Não, se ajunta, não fique sozinha. Fala, conversa, pede ajuda, mas não deixe que o diabo leve a sua alma. Não deixe que o diabo consiga aquilo que ele tanto quer, que é te levar para o inferno. Então, eu tô aqui. Se você precisar, nos comentários, coloca seu nome, coloca, eu oro por você, porque eu tô aqui. Porque essa é uma das minhas missões, é levar o evangelho, é falar de Jesus, é aquilo que Deus tem derramado na minha vida. Eu tenho paz dentro da minha casa, por quê? Porque eu visto a armadura, porque eu tô ali constantemente na fé, mas eu não posso ser hipócrita de ter isso tudo e ficar só pra mim. Então, se você tá passando por alguma situação, quiser escrever no comentários seu nome, eu vou entrar em oração por você, tá bom? Então é isso, gente. Vamos nos fortalecer, tá bom? Fica com Deus, e próxima semana nós vamos falar da armadura, né? Que nós já fala do cinturão da verdade. Hoje falamos da couraça da justiça, e a próxima semana nós vamos falar do escudo da fé. Então é isso, fica com Deus e até a próxima.